Bom, iniciando a gestão de 2025, ou seja, transição de governo, os decretos calamidade financeira e atuação do TCM da Bahia. Sobre esse tema, Vitor Maciel dos Santos, que é auditor de controle externo do TCM da Bahia, graduado em Direito e Contábeis e professor da Universidade Federal da Bahia, escreveu o seguinte sobre esse tema. A cada 4 anos, o cenário se repete, novos gestores municipais assumem o comando de prefeituras em condições degradantes, enfrentando graves dificuldades administrativas, financeiras e patrimoniais. O início de 2025 não foi diferente. Em diversos municípios baianos, a transição de governo tem revelado a falta de transparência e a dilapidação de patrimônios públicos e a ausência de informações básicas sobre pessoal, saúde, educação e financeiras, deixando as novas gestões carentes de informações e comprometendo a continuidade dos serviços públicos. O que é profundamente lamentável, considerando que a continuidade das políticas públicas, indispensáveis para garantir os direitos e serviços essenciais aos cidadãos, deveria ser uma premissa inegociável na administração pública. Ainda existe uma grande confusão entre os conceitos de calamidade pública e calamidade financeira, especialmente no contexto da gestão municipal. É importante distinguir os dois termos. A calamidade pública está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente no artigo 65, que permite a suspensão de metas fiscais e limites de despesas em situações excepcionais, como desastres naturais ou crises sanitárias. Esse instituto exige o reconhecimento formal pelos entes legislativos competentes, assegurando ao gestor instrumentos para responder rapidamente às emergências e proteger a população. Já a calamidade financeira não possui previsão explícita na lei de responsabilidade fiscal, sendo fruto do poder discriminatório do gestor público. Trata-se de um mecanismo utilizado em primeira instância para desnudar a realidade financeira do município, renegociar contratos, reduzir despesas e buscar medidas administrativas que possam mitigar os efeitos de crises econômicas. No entanto, sua decretação exige um diagnóstico profundo da realidade financeira, fiscal e patrimonial do município, sob pena de se tornar um cheque em branco para cometer excessos ou deixar de honrar compromissos legítimos. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, na figura do conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, determinou que as inspetorias regionais de controle externo investiguem as irregularidades ocorridas no processo de transmissão de cargos em prefeituras. O objetivo é identificar, punir os gestores que não cumpriram os termos da resolução número 1311/2012, a qual estabelece as diretrizes para a entrega de informações e patrimônio ao final de cada mandato. As punições previstas incluem multas administrativas aos responsáveis, rejeição de contas anuais comprometendo a carreira política dos infratores e denúncia ao Ministério Público Estadual, configurando crime de improbidade administrativa com possibilidade de processos judiciais. Como o conselheiro Francisco Neto destacou, gestores que desrespeitam as normas de transição frequentemente enfrentam dificuldades para retomar suas carreiras políticas, evidenciando que a irresponsabilidade no serviço público tem consequências severas. A falta de responsabilidade na transição compromete não apenas a nova gestão, mas toda a população que depende do funcionamento contínuo dos serviços públicos. Ele também relembrou que em anos anteriores, gestores que não cumpriram suas obrigações foram exemplarmente punidos, enfrentando dificuldades para dar continuidade em suas carreiras políticas. Essa abordagem firme e educativa reforça o papel do Tribunal de Contas como guardião da boa governança e do compromisso com a sociedade. A transição governamental, quando feita com responsabilidade e transparência, é um pilar inegociável para a democracia
e para a continuidade dos serviços públicos. A decretação de calamidade pública financeira deve ser encerrada com um recurso excepcional e responsável destinado a enfrentar situações de crise econômica. O governo gestor deve, antes de recorrer ao decreto, realizar um diagnóstico minucioso da realidade fiscal e administrativa do município, garantindo que as medidas adotadas sejam fundamentais em dados concretos. Não haja desvio de finalidade, como o uso do decreto para justificar atrasos ou inadimplência desnecessária. As ações emergenciais sejam planejadas de forma transparente, com prestação de contas aos órgãos de controle e também à população. A crise econômica enfrentada por muitos municípios é realidade que não pode ser ignorada. No entanto, é indispensável que os gestores utilizem o decreto de calamidade financeira com responsabilidade, evitando que ele se torne um subterfúgio para má gestão ou para descumprimento de obrigações. A Comissão de Transição de Governo desempenha um papel determinante para a promoção da continuidade administrativa e a transparência no processo de alternância de poder. Eles são responsáveis por realizar um diagnóstico detalhado da realidade do município, abarcando aspectos administrativos, financeiros e patrimoniais, fornecendo informações fundamentais para que a nova gestão inicie seu trabalho com planejamento e eficiência. A comissão deve analisar as contas públicas do município, verificando restos a pagar e dívidas consolidadas, disponibilidade de caixa e a sua compatibilidade com os compromissos assumidos, relatórios fiscais e balanços financeiros consolidados para identificar a real situação fiscal do município. O inventário de bens é indispensável para assegurar que o patrimônio público esteja em condições adequadas, e isso inclui edificações municipais como escolas, hospitais, repartições públicas e equipamentos e veículos, verificando-se então se estão em operação e adequadamente registrados. É imperioso que a comissão detalhe todas as fontes de recursos disponíveis, identificando as vinculações legais como aqueles destinados à saúde e à educação e restrições de uso, garantindo que os recursos sejam aplicados de acordo com sua finalidade específica. O CIAFIC é uma exigência legal para assegurar maior transparência e eficiência na gestão financeira. A comissão deve verificar o estágio de implantação do sistema e adequação às normas estabelecidas pelo decreto e o treinamento da equipe técnica para operá-lo de maneira eficaz. A existência de um plano de contratação é essencial para dar continuidade aos serviços públicos e evitar interrupções. O diagnóstico deve incluir contratos em vigor e os seus respectivos prazos e o planejamento para novas contratações alinhadas às necessidades da população. A comissão deve mapear todos os convênios firmados com os governos estaduais, federais e outras instituições, identificando etapas da execução e prazos, recursos financeiros ainda disponíveis e as pendências ou risco de interrupção dos projetos. É imprescindível que todas as obras em andamento sejam detalhadas, incluindo o cronograma de execução física e financeira, contratos com empresas responsáveis e possíveis pendências e a necessidade de aditivos ou correções de irregularidades. A ausência de uma transição bem estruturada compromete a continuidade das políticas públicas e deixa o município vulnerável à desorganização e à má gestão. A comissão não apenas facilita o início da nova gestão, mas também funciona como uma ferramenta de transparência e prestação de contas à sociedade. A repetição do cenário degradante em novos gestores assumem prefeituras revela uma grave falha no respeito aos princípios democráticos e administrativos. O processo de transição governamental, que deveria ser um momento de transparência e planejamento, frequentemente é marcado por desordem e desrespeito às normas legais. Gestores que utilizam o decreto da calamidade financeira de maneira precipitada ou abusiva demonstram não apenas falta de preparo, mas também desprezo pelos compromissos com a sociedade, com os princípios da governança. E aqui não há juízo, apenas um alerta ao dever de cuidado. Cabe às novas administrações a responsabilidade de romper com esse ciclo. A calamidade financeira não pode ser um estudo para justificar falhas, mas sim um instrumento estratégico e legítimo para enfrentar crises reais. É essencial que cada ato administrativo seja fundamentado na legalidade, na transparência e no compromisso com o bem-estar coletivo. Afinal, a gestão pública não é apenas um dever legal, mas um compromisso moral com o povo
que elegeu os seus representantes.